No creo en brujas, pero que las hay, las hay. Dos mais recentes épicos às mais clássicas comédias, Dos desenhos que nos divertiram na infância, às violentas perseguições do passado, as bruxas se fazem presentes em todos os cantos da história e da cultura. hoje a gente vai investigar esse conceito, as suas origens e raízes. Afinal, quem nunca se perguntou de onde vieram as bruxas? A figura da bruxa é popularmente vista como uma mulher feia, tenebrosa, que realiza feitiços e tem relações diretas com o diabo. Isto é, ao menos hoje em dia. Isso se cristaliza no imaginário coletivo em 1939, com o famoso filme O Mágico de Oz. Desde então, as bruxas são retratadas no cinema como essas criaturas mágicas e vingativas, como a bruxa má do Oeste que persegue a Dorothy. Repare como as crianças da Vila do Chaves imaginam o lar de Dona Clotilde, vulgarmente conhecida como a Bruxa do 71. É claro que as infâncias foram povoadas ao longo de tantos anos por essa imagem de bruxa, como esse ser maligno que vive nas sombras. Mas a pergunta que fica é: faz sentido? Morcego, ratazana, baratinha e companhia, está na hora da feitiçaria! A origem da palavra bruxa ainda é incerta e tem diferentes significações. Em português, acredita-se que ela tenha ligação com a palavra em latim brostia, que significa correr pelo mato. A sua gênese também se aproxima do vocabulário gaulês, onde o nome da deusa Brictia vem à tona, que mantém relações com as palavras celtas que envolvem magia e feitiçaria. Remontando, portanto, a figuras populares antigas, como a Fada Morgana, ou Morgana le Fay, mito de origem celta, das lendas do rei Arthur, que terminou casando com o tio Vitor. Falando em tio Victor, em inglês usa-se a palavra witch para bruxa e warlock ou wizard para bruxos. Entretanto, a palavra inglesa witch teve por anos conotação bem mais negativa do que a palavra wizard. You're a wizard, Harry. Mas isso teve pouco a ver com os povos celtas, até porque, afinal, os anglo-saxões e jutos povoaram a ilha inglesa, que trouxeram essa língua, no começo da Idade Média, o que quer dizer que o witch vira coisa do demônio quando tudo que era pagão passa a ser associado com maldade. Os bruxos retratados no cinema e nos filmes de animação como Merlin e Harry Potter parecem ter uma imagem mais humanizada, até mesmo de herói, no caso do Harry, ou de brincalhão e atrapalhado como Merlin no filme A Espada Era Lei. Mas por que a imagem da bruxa ficou tão desgastada ao longo dos anos? Essa ideia de bruxa que temos presente até os dias de hoje foi moldada historicamente por muitos anos de cristianismo, bem como outros comportamentos sociais que definem nossa relação com o casamento, com o pecado, culpa e até mesmo com a morte. A missão de propagar o cristianismo e combater quaisquer outras religiões que eram consideradas fora do padrão naqueles tempos, como as religiões conectadas à natureza, que eram muitas das vezes consideradas pagãs, foi o motivo condutor da criação desse imaginário popular das chamadas bruxas. Entretanto, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, a caça às bruxas não aconteceu apenas na referida Idade das Trevas, o que é bem interessante. A bruxa é sim presente no imaginário medieval, mas ela é presente como objeto de terror e mal só para o final dela, momento marcado por violência e peste, quando o mundo europeu, na urgência de mudar seus modos de vida e atravessar os horrores da peste negra, passa a lidar, grosso modo, de duas formas com o seu mundo que desfalecia. De um lado, buscando racionalidade e secularismo. De outro, fanatismo religioso e repressão. Vale pontuar que na Bíblia pouco se fala de bruxaria, e o que se fala não é associado exclusivamente a mulheres, ao menos até o século XV. Nessa hora, começam as caças às bruxas. É nesse momento que o fervor de movimentos intelectuais que eram pautados justamente na construção de um novo pensamento, como o Renascimento, bem como em momentos onde a imprensa estava se desenvolvendo, assim ficava bem mais fácil espalhar os panfletos e as informações que incitavam essa perseguição a essas mulheres. Vale destacar que o primeiro livro que fala em caça às bruxas
foi publicado em 1486, com o objetivo de provar a existência das bruxas e seu perigo para a sociedade. O livro chama-se O Martelo das Feiticeiras, ou Malleus Maleficarum. O sujeito que escreveu o livro era Heinrich Santiago Kramer, que fora um inquisidor da igreja, mas que era tão maluco que nem a igreja deu corda pro cara. O livro foi denunciado pela Inquisição em 1490 e colocado no Index Librorum Prohibitorum, índice dos livros proibidos da igreja. Apesar disso, Malleus Maleficarum tornou-se muito difundido e numeroso na Europa, principalmente nos países onde já havia a presença de prensas mecânicas, como a Alemanha, e também onde a influência da Igreja Católica minguava. Entre os anos de 1486 e 1520, teve 13 reedições. É interessante pensar que exatamente em momentos de projeção para uma nova visão de mundo, o cristianismo estivesse mais preocupado ainda em perseverar com intensidade essa perseguição a essas chamadas bruxas. Embora de início fossem perseguições civis, desligadas da igreja e na maioria esmagadora das vezes, perseguiam-se mulheres que conheciam o poder medicinal das plantas, parteiras ou mulheres que possuíam um nível intelectual elevado, bem como uma independência que não era bem vista na sociedade da época. Quando chega a peste, as curandeiras é que foram consideradas as culpadas em muitos casos, por exemplo. No livro O Caliban e a Bruxa, a Silvia Federici nos apresenta relações fortes entre o surgimento e a manutenção do sistema capitalista e a perseguição de mulheres na caça às bruxas. De certo modo, trata-se de uma releitura moderna, de um olhar medieval sobre um conjunto de lendas ligadas a religiões da antiguidade. E olha que quando dizemos moderna, falamos de modernidade mesmo, que surge aí, entre 1450 e 1500. Tanto que não é estranho terem acontecido tantas queimadas de bruxas nos Estados Unidos nos séculos seguintes. É uma cena da época em que muitos povos das Ilhas Britânicas, fugindo até de perseguições religiosas, se aventuraram pela Terra Prometida. Naquele momento histórico obscurantista, poderiam ser consideradas bruxas as mulheres que escolhiam não se casar, não ter filhos e se dedicar a algum campo do conhecimento, vivendo de algum trabalho autônomo, o que causava sérios problemas na estrutura capitalista e nas suas relações de poder. Vale lembrar que, a rigor, não existe um manual verdadeiramente confiável do que é uma bruxa. Mas, no seu entendimento mais tradicional, seriam mulheres que se relacionavam com o diabo, muitas vezes até sexualmente. Who are you? Just your average horny little devil. Agora eu te pergunto, existe por acaso como comprovar intercurso sexual satânico? Não, claro que não. O diabo aí, nesse caso, tem mais a ver com não seguir um conjunto de regras. Daí que a gente pode pegar qualquer comportamento que vá de doenças mentais, autonomia financeira, comportamento sexual fora do padrão imposto, seja hétero ou homossexual. A questão toda, ela gira ao redor do fato de que as mulheres eram uma parte fundamental para manter vivo o alicerce daquele sistema. Reproduzir, cuidar da casa e dos filhos, assegurar-se de que esses filhos homens iriam estar saudáveis para contribuir com esse sistema e manter o poder patriarcal e cristão intacto por mais longas décadas. Com a perseguição dessas mulheres, muitas delas com grande conhecimento de plantas, alquimia e outras diretrizes de saber, o que a sociedade de fato perdia era a chance de se desenvolver nos campos da ciência, da medicina, etc. E é aqui onde nós retornamos aos filmes. A imagem é um elemento forte, político, que muda a nossa relação com o mundo. É através das imagens que criamos estereótipos que nos acompanham por toda a vida. Os filmes também estão intrinsecamente ligados às relações de poder, e eles foram bastante utilizados para disseminar certos dogmas. Por isso se torna tão importante que a gente tenha esse olhar atento a essa criação do ideal de mulher dentro do cinema, né? Que muitas das vezes se divide em apenas dois papéis: a mulher puritana ou a bruxa. A imagem da bruxa hoje já se apresenta pra gente de maneira mais desmistificada em algumas produções desse universo pop, como na série da Netflix O Mundo Sombrio de Sabrina, em que a personagem procura essa independência nas escolhas dela e questiona constantemente a tradição.
No filme A Bruxa, de 2015, dirigido por Robert Eggers, a personagem central é Thomasine, uma jovem que entra em pequenos conflitos com a família, ao mesmo passo que começa a ser acusada de bruxaria. Esse é um filme essencial que deixa claro tanto o amadurecimento da jovem quanto sua relação com o seu lugar esperado na sociedade, e ao mesmo tempo nos traz discussões acerca de um velho debate. Tornar-se uma mulher livre é ainda tornar-se uma bruxa? Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E eu recomendo muito que vocês vão conhecer o canal da Larissa, o Instagram da Larissa, onde ela fala de filosofia, de cinema e muitas coisas muito boas. Aí, gente, dá uma olhada lá. O nome é muito complexo, tá? O nome do Instagram é @venusinfurs96, mas a gente vai deixar aí embaixo. E o canal se chama Larissa Mello, é mais fácil. Dá uma olhada no YouTube, segue no Instagram e a gente vai falar muito de filosofia e cultura doida aí. Maravilha. Bom, é isso aí, galera. Se gostou, manda para todo mundo. Se você não gostou, explica por que você não gostou. E é isso aí. Um grande abraço.